Olá, sejam bem-vindos à sexta aula da Matemática das Relações voltadas a vencer os desafios financeiros. Nós vamos falar agora sobre, só trazendo para deixar bem claro, os 3 aspectos que vão gerar essa programação que a gente está estudando. Então, nós já entendemos o poder da palavra, né? O poder da verbalização, de tudo que foi dito para você, pelos seus pais, pelos seus responsáveis quando era criança, pelos seus professores, os coleguinhas com quem você convivia, pela sua namorada, seu namorado, pela igreja, comunidade, os lugares que você frequentou, sua religião, pela empresa que você trabalhou, seus colegas, pela TV, os programas que você assistiu, os livros que você leu, a faculdade que você foi, enfim, por onde você passou, as palavras que foram ditas, né? Nesse ponto, o aspecto da reclamação, eu volto nesse aspecto, porque clamar é uma força poderosa que une a palavra à emoção. Então você está clamando a Deus, né? O clamor é um poder de petição, onde você fala com emoção e verdadeiramente você cria, porque com emoção você alinha a fala, a alma e o espírito. Então você está clamando. Reclamar é clamar mais de uma vez, ok? Então não quer dizer que é algo ruim, quer dizer que a maioria das pessoas, por estarem numa programação de Matrix, utilizam isso como algo ruim. Minha vida não dá certo, minhas coisas não dão certo, as pessoas não me entendem, eu não consigo ter um relacionamento bom, o meu dedo é podre, eu nunca consigo ter dinheiro, o dinheiro está sempre indo embora, por mais que eu cresça, sempre acontece um imprevisto e eu caio, o meu marido gasta todo o dinheiro, os meus filhos não sabem lidar com os bens materiais e destroem tudo. Você vai falando, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso ir, eu não tenho capacidade para isso, as pessoas vão rir de mim, o que eu vou dizer para as pessoas? Dinheiro não cai do céu, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, Deus me livre ser rico, melhor entrar no reino dos céus do que ter dinheiro e perder a minha alma. Rico não entra no reino dos céus, mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus e etc. Você está clamando quando você diz, eu não aguento mais, Deus me ajude, essa vida desgraçada, essa vida que nada dá certo, eu não aguento mais. Então, essa é uma reclamação que faz parte da matrix dessa mente coletiva atual. Mas eu te oferto uma nova reclamação. Clamar muitas vezes, mas de forma intencional, utilizando inclusive as palavras que estão escritas na Bíblia. Onde eu coloco a minha mão, prosperará. Tudo que eu faço é conforme a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Deus tem para mim tudo de maravilhoso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. E você começa a falar palavras, onde os meus pés pisarem, será meu por direito. Eu terei vida e vida em abundância. Desejo a vós saúde e prosperidade, assim como é próspera a tua alma, a tua mente. E você começa a perceber que essas palavras que estão escritas, se você intencionalmente repeti-las, onde eu coloco as minhas mãos prospera, tudo que eu faço dá certo, mesmo que eu não tenha capacidade, o Espírito de Deus me capacitará, porque é Ele quem age através de mim, eu sou instrumento do próprio Deus, eu sou o próprio Cristo, escolhida por Deus, filha de Deus, sacerdotisa de Cristo. Eu sou o povo escolhido, eu vim para reinar, eu vim para prosperar, eu vim para governar, eu tenho o governo nas minhas mãos existe a chave de Davi, eu posso abrir e fechar portas no céu e na terra. Enfim, você começa a reclamar, a clamar repetidas vezes aquilo que você quer criar como realidade na sua vida.
Então você entende que o ponto é todo de uma programação, porque quando fala em reclamação, você imagina uma coisa ruim. Eu estou te chamando para reclamação, uma ação de reclamar, uma ação de trazer à tona, através da emoção e da palavra, a criação da realidade que é minha por direito, mas que eu não sabia. Eu quero falar para vocês que é complicado essa questão de você não saber dos seus direitos. É complicada a situação de você não ter consciência e viver no automático, de você não parar para observar o que está acontecendo e verdadeiramente reprogramar a sua realidade. Então, sair do condicionamento. Quero te falar que as estatísticas mostram que a causa mais frequente de divórcios e separações é por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro, as pessoas não se reconstroem, não lidam com as suas emoções, com as suas carências, com seus relacionamentos. O dinheiro, ele trabalha tudo isso em você. Entende? Quantas pessoas brigam porque tem muito dinheiro ou porque falta dinheiro? Ou porque não sabem administrar o dinheiro? Quero contar para vocês uma história de uma senhora. Essa mulher, a mãe dela, trabalhou para um casal era milionário, não teve filhos, e essa mãe era solteira, levou a filha pequena para lá e dedicou a vida a esse casal. Primeiro o homem morreu e na sequência a mulher, e essa mulher deu uma carta de amor, de gratidão para essa mulher que trabalhou a vida inteira para eles. Essa mulher veio a falecer também e deixou a carta com a filha, que passou a vida inteira vivendo na miséria. Miséria é extrema pobreza, é aquela pessoa que em estado de miserabilidade não consegue sequer suprir suas contas básicas de alimento, de moradia. E aí ela viveu dessa forma, ela precisava receber benefício do governo para poder comer. E ela morava num barraco, um lugar muito, muito humilde. E lá nesse lugar, né, de extrema pobreza, ela colocou essa carta num quadro, essa carta de amor, por honra àquele casal. Porque no tempo que ela era criança e vivia na casa deles, ela tinha de tudo, eles reconheciam a mãe dela como uma filha, inclusive. Entretanto, eles morreram, a mãe morreu e ela ficou sozinha. E aí uma assistente social foi até a casa dela, justamente para ver se de fato era verdade, para manter ou não o benefício do governo, um benefício de assistência social. E chegando lá, vendo a extrema pobreza, e ouvindo a história dela de que não estudou, né, de que cresceu naquela casa, servindo aquele casal, e que não os culpava por isso, e que tinha inclusive uma carta de amor escrita, né, estava num quadro na cozinha. Esse assistente social foi até lá, observou a carta e entrou em choque, porque na verdade não era uma carta de amor, era um testamento. Um dia essa mulher era uma milionária, todo aquele dinheiro foi passado para ela em testamento, mas como ela não sabia ler, ela viveu em extrema miséria. Eu quero trazer para você um pensamento, que essa mulher pode ser você. Pode ser que você seja essa pessoa milionária, mas que não sabe e vive num condicionamento de, como eu vou dizer para você, não vou dizer de extrema miséria, mas de mediocridade, porque está muito abaixo do que verdadeiramente está disponível para você. E por que você não recebe? Porque de fato você nem sabe disso. Então, eu quero trazer aqui na Bíblia, né, um fato que está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, sobre essa ideia de riqueza, né? Riqueza e pecado, que isso é algo muito forte nas pessoas. Lá está escrito assim: exorto aos ricos, plousios, né? Do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, ploutos, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente, plousios, para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. Entende? Então, aqui ele está falando sobre a riqueza, mas ele está falando que se fosse pecado, né, ter riqueza, avaliando aqui, não haveria um conselho aos ricos, concorda? Existe um conselho de Timóteo. Então, Timóteo foi um dos pastores da igreja
evangélica, da igreja cristã. Existe um conselho pastoral aos ricos, um conselho de que não é para abandonarem a sua riqueza. Por quê? Por que não é para abandonar? Porque isso não é um problema para Deus, que os seus filhos tenham riquezas, né? A gente viu que José de Arimateia, ele era um homem de posses, ele era discípulo de Jesus. Isso não parece ter sido um problema em momento algum para a igreja da época. Mas a gente vê também várias vezes, né, o próprio Jesus, durante o seu ministério, frequentando locais suntuosos. Ele nunca combateu isso, né? Aí você pode perguntar sobre o jovem rico, né, que está lá escrito na Bíblia. E essa questão de riqueza no ensino de Jesus e lá no Novo Testamento, o problema não está na riqueza, mas na atitude do jovem rico com ela. Na atitude que você tem. Eu quero trazer essa atitude para você. Quando é mamon, quando a riqueza para você é um Deus, quando você coloca a riqueza como Senhor da sua vida e você trabalha por dinheiro, você trabalha para o dinheiro, você não lembra que você tem um testamento, um novo testamento, lá na parede. Um testamento que te dá a riqueza e o governo sobre ela. Você é o Senhor sobre o dinheiro e não o dinheiro seu Senhor. Então, no Antigo Testamento tem muita coisa aqui falando sobre riqueza que eu quero trazer para vocês, eu quero esmiuçar, para vocês perceberem como isso é grandioso. Mas também no Novo Testamento, principalmente na Nova Aliança, né, para os cristãos, o quanto a gente percebe na Bíblia esse aspecto da riqueza. Você vai ver que a riqueza foi consequência da obediência a Deus e a obediência ao propósito de Deus para a vida daqueles homens. Né? Se a gente estudar a jornada deles, a gente vai perceber que todos que foram obedientes prosperaram ricamente. Nunca foi visto como objetivo em si, mas a riqueza ela é uma bênção do Senhor àqueles que andam em obediência, parte da vida normal de quem guarda aliança com Deus. Então, é diferente daqueles que desobedecem e acabam na miséria. Então a gente vai ver que as promessas do Antigo Testamento, elas estão associadas à terra física, à geografia de Israel e às riquezas. E eu vou ler para vocês aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 8, dos versículos 6 a 19. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás. E louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em quem não havia água, e te fez sair água da perdeneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Para finalizar, eu vou ler 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 11 a 13. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti.
Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e o tudo dá força. Agora, pois, é o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Você vai ver que no Antigo Testamento, o tempo todo, a riqueza é vista como bênção de Deus, quando você anda alinhado com o programa, alinhado com o projeto que foi escrito antes mesmo de você nascer. E aí você começa a perceber, né, que com esse projeto você pode construir grandes construções, né? Um pensamento muito além do que qualquer pensamento que você tenha tido. E aí você começa a processar essas informações e fazer com que as coisas comecem a se encaixar, porque você entra no seu lugar. Estando no seu lugar, tudo entra em ordem, tudo se alinha, os seus relacionamentos se alinham para que você consiga cumprir aquilo que foi escrito, que está determinado para você. É isso, gente. Aguardo vocês na próxima aula.